Bem-vindos! Nosso papo de quarta, tudo bem com vocês? Espero que todos bem. Hoje estamos aqui então para conversarmos sobre um tema que eu andei pensando muito esses dias, que é sobre a liberdade. Liberdade, temos realmente um livre-arbítrio? Então, o que vocês acham? É um assunto aí, um filosofar profundo, né? Ah, um conceito que a gente pode dar para a liberdade é que ela refere-se à capacidade de agir, pensar ou falar sem restrição, sem limitações externas. E está relacionada à autonomia e independência individual, que nos permite fazermos escolhas, tomarmos decisões. Essas decisões sempre de acordo com as nossas vontades, com os nossos valores, né? E a liberdade, ela também implica respeitar os direitos e as liberdades dos outros. E dessa forma, a gente então tem uma convivência pacífica e mais harmoniosa dentro da nossa sociedade, né? O meu professor da pós, ele, para ilustrar um conceito de liberdade, trazendo aqui um conceito da neurofilosofia, ele cita algumas obras de ficção científica com temática distópica como o Admirável Mundo Novo, né? O Caçador de Androides também, por exemplo, onde temos sociedades que estão controladas por forças que privam seus cidadãos de liberdade e dos princípios básicos da humanidade. A questão que o meu professor ele levantou é a de que até que ponto estamos dispostos a sacrificar nossa liberdade quando pensamos na paz e na ordem social, né? Nesse conceito, essa fala sobre liberdade, ela se amplia muito, né? E é uma questão que nos faz, que eu chamo vocês a pensarem. Até que ponto a gente está disposto a sacrificar a nossa liberdade quando nós pensamos na ordem social, quando nós pensamos num mundo mais pacífico, né? E nós tivemos aí um grande ensinamento, ou pelo menos uma tentativa, né? E uma amostra em 2020 de como podemos ser ceifados da nossa liberdade, principalmente para mantermos essa ordem social, né? Essa paz, nós fomos chamados a nos recolhermos, foi limitada a nossa liberdade para um bem maior do social, né, da sociedade. Num contexto social e político, a gente pode falar da liberdade numa definição de exploração, e que está relacionada à prática de injustiças, de abuso, de desrespeito pelos seres humanos em relação a outros seres humanos, né? Ou até a própria natureza. Essa exploração ela pode ocorrer de diversas formas: a escravidão, trabalho infantil, discriminação do gênero, abusos de poder, destruição do meio ambiente, que hoje é uma temática que nos, nos causa muita preocupação e, ao mesmo tempo, muita
resistência, né? Quando se é chamado para que a gente possa ter essa visão, esse olhar sobre esse assunto, né? De como nós, seres humanos, usando da nossa chamada liberdade, estamos destruindo o nosso próprio ambiente, aquele que precisamos, que necessitamos para continuarmos aqui, né? E do ponto de vista pessoal e emocional, essa exploração ela pode ser entendida como um ato de tirar vantagens, de manipular ou de usar as coisas, as pessoas para benefício próprio, sem considerar aí sentimentos, necessidades em relação a outra pessoa. Isso pode ocorrer em relacionamentos abusivos, por exemplo, e esses relacionamentos abusivos eles podem ser tanto profissionais quanto familiares, amorosos, onde uma pessoa se aproveita da vulnerabilidade ou dependência do outro para, neste momento, obter alguma vantagem, né? A liberdade, ela está intrinsecamente relacionada à autonomia, à autenticidade e principalmente ao respeito das diferenças. Respeito por essas diferenças que está entre nós, né? Somos seres únicos, somos seres diferentes, somos seres que cada um tem sua peculiaridade e isso precisa ser respeitada, né? E tendo esses conceitos, esse respeito por esses conceitos, pela respeitar as diferenças, pela autenticidade, pela autonomia da pessoa, a gente aí ganha verdadeiramente uma liberdade individual e coletiva. Aí sim nós vamos experimentar essa liberdade. Mas quando a gente fala em autonomia, a autonomia ela se refere à capacidade de cada pessoa, que cada pessoa tem de se tornar a sua essência, se tomar e de aprender a tomar as suas próprias decisões, de agir de acordo com a sua vontade e ser responsável também por essas escolhas, né? Cada escolha, uma renúncia. Então, nós somos sim, temos a liberdade de fazer essas escolhas, mas também precisamos assumir as responsabilidades em cima dessas escolhas, né? Quando a gente fala nessa capacidade de agir de acordo com os nossos princípios e valores, até que ponto agirmos de acordo com princípios e valores é também um passo para a liberdade e autonomia. E o quanto essa autonomia, esses princípios, esses valores vão nos fazer respeitar a liberdade do outro. A liberdade que está também nas ideias do outro. Isso é nesse ponto que eu estava refletindo essa semana. O quanto que até mesmo eu preciso aprender a entender e a respeitar a liberdade. Não que eu não respeite a liberdade, mas no sentido de que sim, cada um escolhe viver de uma forma, de uma maneira. E eu só consigo ser responsável pela minha forma, pela minha maneira, o outro pela forma e pela maneira dele. E o quanto que ter esse entendimento também é um ato de respeito, né? A autenticidade, ela também está relacionada à sinceridade, à integridade e principalmente a uma congruência entre as nossas ações e nossos valores e as nossas crenças mais profundas.
Ser autêntico significa ser verdadeiro consigo mesmo, sem se deixar influenciar por pressões externas ou expectativas sociais. Essa liberdade, ela está ligada muito à autenticidade, pois só podemos nos sentir verdadeiramente livres quando somos fiéis a nós mesmos e vivemos de acordo com a nossa própria verdade e assumimos as consequências de vivermos de acordo com as nossas próprias vontades. Neste momento, estamos sendo seres autênticos também. E para a gente refletir também, eu gostaria de que nesse trecho a gente pensasse e refletisse sobre esta frase. Que a liberdade ela só pode ser plenamente alcançada quando respeitamos e celebramos as diferenças entre as pessoas. E assim garantimos a igualdade de direitos e oportunidades para todos dentro de cada um do seu conceito. Igualdade e equidade. Tratar os iguais como iguais, respeitando e diminuindo as diferenças, né? Tratar os diferentes também como iguais. Equidade é você dar também o direito às pessoas de terem essa busca por essa liberdade, né? Ao abrangermos mais esse assunto sobre liberdade, falarmos desse conceito de liberdade que é muito amplo, ele é muito filosófico, eu diria, né? A gente tratar sobre a liberdade, principalmente nos dias que a gente está vivendo hoje, se a gente olhar para a nossa sociedade, se a gente olhar para condicionamentos que ainda a gente tem, se a gente olhar para o nosso macro, né, para as guerras, para tudo que está acontecendo no nosso mundo, fica até às vezes complexo essa reflexão sobre a liberdade, né? Sobre sermos livres, sobre livre-arbítrio, sobre escolhas, sobre respeito ao outro, sobre a minha liberdade termina quando começa a liberdade do outro, o meu direito termina onde começa o direito do outro. Trazer essa reflexão para os dias de hoje é complexo, é bem complexo. Mas se trazermos e formos talvez resumindo para um microcosmo, para nós como pessoa, e a gente vai falar aí em crenças, medos e condicionamentos, que esses também podem, no micro, assim como no macro, limitar essa sensação de liberdade, né? Tanto de várias pessoas, dentro de uma pessoa num grupo ou de um grupo inteiro. E muitas vezes as crenças, os condicionamentos que internalizamos ao longo da vida, que vamos captando ao longo da vida, né? Seja devido à nossa educação, seja devido à nossa cultura, a experiências que passamos, ou até mesmo influências externas que a gente vive, podem nos aprisionar em padrões de pensamento e comportamento que nos impedem de agir de uma forma autêntica e verdadeira. Mais uma vez, numa sociedade que hoje nós estamos inseridos, cheia de condicionamentos e de caixinhas,
Muitas vezes a sensação de não estarmos encaixados ou dentro dessas caixinhas, dentro desses condicionamentos, talvez nos tragam ou tragam a algumas pessoas essa sensação de limitação, de não se sentir livre para ser o que é. E isso ele tem um perigo muito grande até mesmo na nossa saúde mental, que é o que nós estamos vendo hoje. A liberdade de ser o que eu sou, a liberdade de escolha, a liberdade de eu não seguir padrões, a liberdade de eu não seguir crenças, ou a liberdade de eu seguir uma crença, a liberdade de eu ter uma opinião e do outro ter uma opinião diferente, e por causa disso nós não nos matarmos por causa dessas diferenças de opiniões. Isso está muito ligado a essa discussão sobre liberdade, a esse filosofar sobre a liberdade, né? Crenças limitantes, né, também podem nos aprisionar, nos reprimir, nos fazermos nos sentirmos incapazes de agir conforme nossos verdadeiros desejos e valores, porque eu não me encaixo, porque eu talvez não saiba tudo, porque eu tenho que ser aquela caixinha. E na verdade nós somos, como dizia Raul Seixas, nós somos uma metamorfose ambulante. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter uma opinião formada sobre tudo. Porque conforme nós vamos evoluindo e nós vamos aprendendo, a gente também vai tendo a liberdade de mudar. É uma liberdade. E essa liberdade, ela tem que ser respeitada. Desde que eu não fira a liberdade do outro. Nós vivemos num mundo, muitas vezes, no mundo do eu, né? Um mundo meio egocêntrico, a gente poderia dizer assim. Lembrando que egocêntrico é diferente de egoísmo. Egocentrismo é diferente de egoísmo. Egocentrismo também, quando ele ultrapassa o limite, ele também é danoso à pessoa. Mas nós vivemos também a liberdade de sermos pessoas que pensamos em nós, que buscamos conhecer o nosso eu. Mais uma vez, isso, se for para nos ajudarmos a estarmos inseridos dentro de uma sociedade e fazermos com que nós melhoramos, mas também a sociedade melhore. Aí faz o sentido. Isso é uma verdadeira liberdade. Pessoal, eu peço desculpa pelo barulho, se vocês estão escutando aí, porque hoje resolveram detonar a minha rua. Não sei, estão fazendo alguma, algum concerto e tá um pouco barulho, mas eu não posso deixar de gravar porque é o momento que eu tenho para fazer essa gravação, tá? Então peço desculpa aí pelo inconveniente se você estiver escutando qualquer barulhão. Mas voltando à nossa conversa aqui, que é o principal, a gente pode falar também dos nossos medos, né? Que esses medos também podem ser grandes obstáculos para a nossa sensação de liberdade interior. Então, o medo do fracasso, o medo da rejeição, do desconhecido, da mudança, ele está entre nós. E impede muitas vezes nós, impede muitas vezes as pessoas de se arriscarem, de buscarem novas oportunidades e até mesmo de nos expressarmos livremente. Então,
até o momento que eu vivo condicionado e que eu vivo preocupado, que eu vivo com medo de me arriscar, ou que eu fico com medo do que as pessoas vão pensar de mim, eu deixo de me lançar a novas oportunidades. E eu deixo de exercer a minha liberdade de me expressar e de ser quem eu sou. Mais uma vez, sempre com respeito, ética. E esses medos, eles podem nos manter e nos mantêm muitas vezes na nossa zona de conforto, limitando a nossa capacidade de crescer, de evoluir e de realizar o nosso potencial, de realizar o nosso potencial pleno. E muitas vezes a gente tem que encaixar essa liberdade dentro de um contexto que a gente vive. E para a gente alcançar essa sensação de liberdade interior, é importante também a gente identificar e questionar essas crenças que estão nos limitando, esses condicionamentos, esses medos. E buscar compreender onde é que eles surgiram e como é que eles estão influenciando os nossos pensamentos, o nosso comportamento. Isso é essencial para que a gente consiga romper essas barreiras e aí expandir a nossa liberdade, essa nossa liberdade interior. É importante que a gente pratique também a autoaceitação, a autoconfiança, a autenticidade. É importante para a gente superar obstáculos e aí conseguir viver de uma forma mais livre, mais plena. E como é que eu identifico ou eu sei o que está me aprisionando, o que está limitando essa minha sensação de liberdade, quais são as crenças que eu tenho que me limitam. Então, primeiro, você precisa identificar quais são as suas crenças limitantes. E aí, para isso, você precisa reservar um tempo, um período, um momento para você refletir sobre essas crenças e sobre esses pensamentos negativos que podem estar limitando também a tua autenticidade. Pergunta a si mesmo: o que está me pedindo, o que está me impedindo de ser autêntico? Quais são as mensagens negativas que recebi ao longo da minha vida e que contribuem para essas crenças? Questione essas crenças limitantes. Essa crença é realmente verdadeira? Quais são as evidências que contradizem essa crença? Como é que essa crença limitante está me prejudicando? Pratique a autocompaixão, porque no momento que tu questionar essas crenças limitantes, é importante tu ter autocompaixão. É importante tu ser gentil contigo mesmo e reconhecer essas tuas inseguranças, os teus pontos fracos. E saber que você não está sozinho nisso. Então, tenha empatia por você. É importante a gente se desafiar para superar crenças limitantes. Por exemplo, se você acredita que não é bom o suficiente para alcançar os seus objetivos, desafie-se. Assuma os riscos e busque as novas oportunidades. Então, eu estudo, e é um exemplo meu, eu estudo desde 2017, 2016, vários assuntos com profundidade para me tornar uma terapeuta, primeiramente para buscar o meu autoconhecimento. Eu gosto de estudar, eu busco informação, eu gosto de espiritualidade, eu gosto de conhecer culturas mais místicas.
eu gosto de autoconhecimento. E eu fui acumulando informações, e ainda acumulo, porque eu ainda estudo bastante. A gente é um eterno aprendiz, e quando a gente começa a aprender a estudar, a gente percebe que a gente sabe muito pouco. Cada vez que a gente estuda, a gente percebe que a gente sabe muito pouco. Mas a minha crença limitante, a minha autossabotagem fazia com que eu guardasse tudo isso na gaveta. Até que é o momento que eu tenho que vir e me desafiar a estar aqui com vocês. Isso também para mim é uma prática para me libertar das minhas crenças limitantes, dos meus condicionamentos. Então, eu estou aqui falando para você, mas eu vivencio isso. Eu ultrapasso isso. Então, tudo que eu trago aqui é porque eu usei, eu uso, tá? É importante você se desafiar para você superar essas crenças e buscar apoio. Não tenha medo de pedir ajuda para lidar com as suas crenças limitantes. Procure terapeutas, coaches, grupos de apoio, psicólogos, ou qualquer lugar onde você qualquer lugar que tenha conhecimento, que tenha comprometimento, conhecimento de verdade e ética, é que você possa compartilhar suas preocupações, receber orientações, ajuda, suportes, enfim, para que te ajude a caminhar por isso, tá? Um exercício que eu trago para vocês, para a gente finalizar aqui o vídeo, nesse nosso papo de quarta que eu vim filosofar um pouquinho com vocês sobre a liberdade, eu queria propor um exercício que ajuda muito a explorar a nossa criatividade e a nossa autenticidade, que é você pode realizar esse exercício, que é um formato de um diário, pode ser um caderno, um caderno que você tem, um bloco de anotações, ou até mesmo no celular, no computador, né, na agenda ali, mas eu gosto mais da palpável, de você ter um caderninho, você ter um caderno que você possa ali realizar e deixar ele para essa atividade, tá? Porque é um suporte para que você possa expressar a sua criatividade e a sua autenticidade de forma visual, tá? Então aí você reserva um momentinho bem tranquilo do seu dia para você se dedicar a esse diário. E é importante você ter aí um ambiente tranquilo, livre de distrações, para se conectar e aí poder expressar de verdade a sua autenticidade, né? E eu peço para que você explore essa sua criatividade. Utilize diversos materiais, canetas coloridas, lápis de cor, giz, colagem, adesivos, enfim. E comece a expressar suas emoções e pensamentos nesse caderno. Não se preocupando com o resultado final, porque o objetivo é, nesse exercício, você explorar a sua criatividade, a sua autenticidade de forma. Explorar a sua criatividade, né, de forma autêntica. Esse é o objetivo desse exercício, tá? Então, o nosso papo de quarta é isso. Se ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários que eu respondo, tá? Uma gratidão imensa se você chegou até aqui. Se você não é inscrito no canal, se gostou da minha conversa, do meu papo, da minha energia, se inscreve, curte, comenta, compartilha tudo isso que o YouTube necessita para que a gente possa continuar conversando, batendo papo e trocando conhecimento, tá? Uma gratidão imensa por você estar aqui comigo nesse papo de quarta no Escola Ancestral.
Um beijo grande e fiquem bem.